O Campeonato Brasileiro, chegando à sexta rodada do retorno no Castelão. Fortaleza pega o Sport às 4 da tarde, confronto de vice-lanterna e do lanterna. A situação do Fortaleza é dramática. No Alfredo Jaconi, duelo gaúcho, Juventude pega o Internacional às 6h30. Caso a Juventude vença, fica um pontinho de sair do Z4 e fica ali colado no Galo. A situação do Atlético complicada no Brasileiro, hein? Hoje também tem Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo às 6h30, já vamos falar desse jogo do Cruzeiro no Rio de Janeiro. O Galo tá ali, ó, na boca do Z4. Ê, Galo, hoje tem que ganhar, Galo, de qualquer maneira em casa. Ah, mas o Mirassol faz boa campanha, quero nem saber, eu sou muito mais o Galo. Hoje, Galo, tem que ser na raça, tem que ser na marra, então, Galo. Então, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! O Cristiano Bicalho, Joãozinho, lá em Lagoa Santa, ouvindo o Rádio Esportes neste sábado, ligados na Itatiaia, esperando pelas notícias do América, do Cruzeiro e do Galo. Hoje tem o Galo na Arena MRV contra o Mirassol. O jogo é às 9 da noite. O Galo em crise no Campeonato Brasileiro vai pegar o Mirassol com 4 vitórias seguidas. Não perde a 6 jogos no G4 do Brasileiro. A campanha extraordinária do Mirassol. Já o Atlético precisa vencer para se distanciar do Z4. 3 pontos em casa, vencendo hoje, Galo pula de 16º para 13º colocado na tabela do Brasileiro. O Atlético não vence há 6 rodadas no Campeonato Brasileiro e tenta a segunda vitória agora com Jorge Sampaoli no comando do time. Mesmo com a sequência ruim do Brasileiro, o astral tá elevado, né? O Galo vem de vitória contra o Bolívar, que colocou o time nas semifinais da Sul-Americana. Aliás, Cláudio Rezende já com as datas e horários dos jogos do Galo na Copa Sul-Americana. Já o Mirassol venceu o Juventude 2-0 na última rodada. Lembrando, hein, no primeiro turno, Galo, lá no Maião, no interior de São Paulo, arrancou o empate em 2-2 com o Mirassol. Hoje tem Eu Sou Muito Mais o Galo na Arena MRV. O Cláudio Rezende, o que faz o técnico Jorge Sampaoli? A procura pelo ingresso melhorou. A torcida não tá muito animada ainda, Galo. O Atlético tá devendo ainda no Brasileiro, Rezendão. Como é que tá a procura pelo ingresso? O clima na cidade do Galo? Cláudio, hoje tem que ganhar. Hoje o Galo precisa de qualquer maneira dos 3 pontos. Quero saber tudo do Galão da Massa. Sempre com ele, Cláudio Rezende, cantando alto com o Galo. Chega mais, um abraço. Bom dia, Rezendão. Bom dia a você, Thiago Reis. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Rádio Esportes do Sabadão do Galo. Hoje à noite, Arena MRV, Thiago. E realmente a venda de ingressos continua abaixo do que o Atlético esperava. Pouco mais de 13 mil ingressos, estão chegando quase a 14 mil para esse momento, né? Ingressos emitidos para a torcida do Galo no jogo de hoje contra o Mirassol. A promoção foi até ontem à noite, Thiago, até às 9 horas, para quase todas as categorias de sócios. Galo na veia, para você comprar o seu ingresso e levar mais uma pessoa na Galo Forte Vingador. E quem tem o plano anual, 2 ingressos adicionais, mas ainda está valendo para o sócio Galo na veia da massa, que não tem mensalidade. O torcedor pode comprar o ingresso com 50% de desconto no preço ainda nesse dia do jogo. Então, torcedor do Galo que está pensando ainda tem a oportunidade de acompanhar o jogo na Arena MRV. A gente teve aí um público que melhorou bastante, né? Na última quarta-feira, chegamos a ter 35 mil torcedores ali na Arena MRV. Hoje vai ter um público menor do que isso, mas como você disse, Thiago, quem for para empurrar o Galo nesse momento delicado no Campeonato Brasileiro, já são quase 2 meses sem ganhar. Você falou 6 rodadas, Thiago. 3 de agosto foi a última vitória do Galo no campeonato contra o Bragantino. Na Arena MRV também 2-1. O gol da vitória saiu dos pés do Natanael, né? Chutou, teve um desvio no meio do caminho.
O lateral Natanael fez o gol da vitória do Galo. Agora, para hoje, inclusive, o Natanael está de volta para esse jogo, está disponível. E tem o Alonso também. Os dois estavam suspensos no meio de semana na Copa Sul-Americana. O Galo agora, Thiago, você falou aí de possibilidades de recuperação no campeonato. O Galo tem 2 oportunidades para não completar 2 meses sem ganhar em casa, né? Sem ganhar no Brasileiro. Porque tem o jogo de hoje e na terça-feira recebe o Juventude para fechar setembro. Aí o Galo tem essa oportunidade, né, Thiago? Porque 2 meses sem ganhar no campeonato seria demais, né? É uma loucura. Eu diria a você que é um absurdo até o Atlético passar tanto tempo sem vencer. Já já o Cláudio vai escalar o time do Atlético, o Rubens Júnior vai trazer informações do Mirassol, mas eu quero ouvir os comentaristas, analistas da Itatiaia, do Panzi e Ale Oliveira. Primeiro, Edu, sobre o momento do Galo, a pressão é enorme. Eu disse que o astral dá uma melhorada, né? Querendo ou não. Não jogou bem. Foi um jogo ruim, mas passou para a semifinal da Sul-Americana. Isso traz ali uma motivação a mais. Pelo jeito, não contagiou a torcida, né? Essa motivação não chegou à galera. Cláudio Rezende fala aí em menos de 15 mil ingressos vendidos para hoje à noite. Também de se convir com um horário absurdo, né? 9 horas do sábado, mas passa muito mais pela fase do Atlético do que qualquer outra coisa. Edu, ciência desse momento, que os jogadores saibam, hoje é decisão. O Atlético, né, se não vence, pode entrar na zona do rebaixamento, e quando entra na zona, o karma, né, a energia fica muito mais pesada depois para sair desse momento. Qual o peso do jogo de hoje, Edu Panzi? Bom dia. Tudo bem, Thiago, um abraço. O peso é enorme, né, cara? O Atlético tá muito mal no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Atlético vem jogando mal, né? Não jogou bem contra o Bolívar, mas classificou. O mata-mata é o que importa. O Atlético tá nas semifinais. Só que, paralelamente ao mata-mata, o Galo joga um Brasileirão de regularidade, né? E tudo que o Galo não tem nesse Campeonato Brasileiro é regularidade. O time tá muito mal, batendo a porta de uma zona do rebaixamento. E o torcedor, ele é apaixonado, ele ama o Atlético, o clube dele, mas ele entende de futebol. Ele sabe o que ele tá vendo, né? E aquele atleticano, aqueles 35 mil que estiveram no estádio no meio da semana, eles vibraram muito, comemoraram, ajudaram demais o time em campo. Mas eles viram que o negócio não tá bom, principalmente o primeiro tempo. E eu acho que vai muito mais da questão anímica, bate muito na questão de confiança, Thiago. Eu espero que os caras tenham recuperado um pouco da confiança com a vitória, com o gol no finalzinho, porque animicamente, você acha que a parte anímica não deveria ter melhorado depois de eliminar o Flamengo numa Copa do Brasil nos pênaltis? Deveria, né? Pois é. Não deveria, depois daquela eliminação diante do Bucaramanga... A parte anímica, a confiança voltar, não, né? A parte anímica, eu acho que ela é um passo para a confiança retornar. Eu não sei se animicamente esse time, vencer o Bolívar foi suficiente. Porque vencer o Flamengo não foi. Vencer o Bucaramanga nos pênaltis não foi. Aquela virada contra o Godoy Cruz não foi, sabe? Então, e o torcedor vai sentindo isso. O torcedor, ele anima e desanima. Anima, desanima. Anima, desanima. É difícil cobrar a torcida nesse momento. É difícil cobrar a presença do torcedor nesse momento. Mas é fundamental que se cobre mais atitude dos caras em campo, mais confiança da equipe, uma melhora coletiva, melhores escolhas, não só para iniciar o jogo, mas no decorrer do jogo também, da comissão técnica, como a gente fazia com o Cuca, tem que fazer com o Sampaoli, que se cobre uma melhor tomada de decisão para os atletas dentro de campo. Tá faltando isso tudo, é muita coisa que tá faltando, né? Muita coisa que tem faltado ao Atlético, e que parte disso seja recuperado e demonstrado hoje diante de um adversário difícil, viu, Thiago? Difícil toda a vida. Esse Mirassol, nós citamos alguns jogos aqui. Esse Mirassol é mais time que o Bucaramanga, que o Godoy Cruz, que o Santos, que o Bolívar. São adversários que o Atlético não conseguiu vencer. Pelo menos o Godoy Cruz venceu ali na virada, mas o Bolívar no finalzinho, mas que não conseguiu convencer, é a palavra correta. São adversários que o Galo não conseguiu convencer o seu torcedor, e hoje tem um Mirassol que é muito superior a essas equipes. Tomara que hoje o Galo vença, que é fundamental, é o principal, mas que passe a convencer também. Já já vamos falar dos caminhos para que o Atlético vença, a escalação, possíveis nomes a serem utilizados pelo técnico Sampaoli para o jogo de hoje. Agora, Ale Oliveira,
eu sei que você tem uma linha direta com alguns jogadores. Por mais que o astral, eu espero que tenha virado, o Edu citou essa questão anímica, o extracampo, que possa ter retomado uma confiança maior, mas que estejam cientes, Ale. Campanha do Atlético no Brasileiro é um desastre. O Atlético só não está na zona do rebaixamento, Ale, aí é um pouquinho da minha opinião, porque os adversários de baixo são muito ruins, né? A campanha do Fortaleza é uma tragédia, o Sport é uma campanha ridícula, Vitória muito mal. Os times que estão na zona do rebaixamento contribuíram muito para que o Atlético não entrasse até aqui. Mas até quando isso vai acontecer com o Galo dando tanto vacilo na competição, hein, Ale? Bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É verdade, né? O Atlético tem feito muita força para ficar entre os 4 piores. É que esses que você citou estão se esforçando ainda mais, né? Acho até que não vai mudar muita coisa não, viu? Acho que não vai mudar nada. Esses 4 últimos serão os rebaixados para a próxima temporada no Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Atlético tem que fazer a sua parte, né? Tem que voltar não só a vencer, mas de preferência a jogar bem. Até porque para ganhar desse Mirassol precisa jogar bem, né? Na Sul-Americana, muitas vezes, a gente viu isso, mesmo jogando mal, o time passa. Porque é superior à maioria dos seus adversários. Agora, no Campeonato Brasileiro, principalmente se tratando de Mirassol, que só perdeu para o Flamengo nas últimas 16 rodadas, impressionante que faz o Mirassol, com tão pouco investimento, né? Você precisa jogar bem, né? E para isso a gente precisa de uma melhora individual dos atletas, uma melhora coletiva do time, como disse o Edu, as ideias mais claras do treinador e também do apoio do torcedor, porque, evidentemente, toda a força que vier das arquibancadas vai ser muito importante para que o Atlético saia dessa situação e aí sim, uma classificação para a semifinal da Sul-Americana. Você se distanciando um pouco mais dessa zona perigosa, capaz que as coisas voltem a acontecer de uma forma mais natural para o Atlético na temporada, viu, Tiagão? Ô, Ale, Edu, Cláudio Rezende e ouvintes, a galera tá aqui, ó, no chat do YouTube, Tatiá Esportes, Tatiá Oficial. O Eustáquio Ferreira mandou a seguinte mensagem. Alô, Eustáquio. Thiago Reis é do Panzi. Parem de zicar o Galo. O Atlético tem 2 jogos a menos na tabela. Bocas de urubu, aves de rapina. Eustáquio, já ouviu aquela frase? Quem avisa, amigo Eustáquio. Quem avisa, amigo Eu tô botando fé de que o Galo vai melhorar. Mas se você quer ver um cenário diferente desse que nós relatamos até aqui, eu teria que mentir a você, Eustáquio. Isso eu jamais farei. O Eustáquio tem razão, cara. Os jogos a menos pesam, mas não é. A gente também tem, né? Porque a gente tá falando de desempenho, da necessidade de uma melhora. Para que esses jogos a menos, que são o Sport, Fortaleza, que no retorno estão melhores do que o Atlético, que esses jogos a menos realmente façam a diferença ali na frente. Precisa melhorar. Mas você tá certo, Eustáquio. Olhando o copo meio cheio, dá para espantar essa zica aí, essa fase com essas 2 vitórias. Mas precisa melhorar, né, Thiago? Tá certo. Eustáquio, um abraço pra você, o Luiz Alberto Ferreira, o Inácio Pires, o Claudinei de Oliveira. Galera tá aqui, ó, no chat do YouTube. Manda aí a sua mensagem. O Vitor Mares já disse que o Ale Oliveira é um baba-ovo. 11 horas 53 minutos. A turma tá que tá hoje. Ah, eu adoro. Babaú de quem? Sabadão tá liberado, hein? Babaú de quem? Thiago Reis. Pode ser. Ele só falou isso. Eu prefiro ser boca de urubu, meu. Sinceramente, se tiver uma... Obrigado, Ale Oliveira, 11 horas 53 minutos, Rezendão. Deixa a galera no chat, Maria de Luz Oliveira tá aí, o Célio Roberto. Deixa aquele like, hein, galera? Eu leio críticas e elogios. Manda aí, a gente vai registrando. Sabadão é bom, por isso também a gente registra a galera. Agora, Cláudio, a galera que vai a campo, os escolhidos do Sampaoli, você vem dizendo que é uma tendência de que ele vai mexer no time, que é uma tendência de um time mesclado pra hoje, o que pode fazer o técnico Jorge Sampaoli. E eu estou aqui, eu sou mais galo, viu? Eu tô botando fé. Inclusive, já vou falar da KTO. Minha pezinha de vitória do Galo hoje na kto.bet.br. Mas com qual time, hein, Cláudio? Olha, Thiago, não é que ele vai preservar o time, ele tá buscando aí alternativas pro Galo melhorar, né? E aí ele vai mexendo em todo jogo, pelo menos em algumas peças, o Sampaoli vai fazendo alterações. E na questão física também, porque vamos pensar... Com a cabeça do treinador, o Mirassol ficou a semana inteira treinando para jogar contra o Galo. O Atlético teve o jogo de mata-mata, conseguiu fazer um gol já nos acréscimos, ou seja, houve um desgaste muito grande, não só físico, mas mental,
contra o Bolívar na quarta-feira. Hoje é sábado à noite. Ou seja, 72 horas, aí o Galo está voltando a jogar. E é por isso que a gente está projetando algumas mudanças no Galo. Vamos pro campinho aí que a gente preparou no Rádio Esportes. Quem está no YouTube, quem está no rádio, eu vou falando ali, ó. Everson no gol. O trio de zagueiros, com a volta do Alonso, com Lianco, Alonso e Vitor Hugo. E aí no meio campo, Alan Franco. E aí pode ser o Igor Gomes como um segundo volante. Deixa a dúvida ali com o Fausto Vera. O Igor Gomes foi segundo volante boa parte do jogo, né? Depois da saída do Alexander, que agora vai ficar um tempo fora com a lesão no joelho. Então, Franco, Igor Gomes, o Arana pela esquerda, o Scarpa, e aí pode ser Bernard que entrou bem, fez o gol. Mas e a boca dele? Tá toda arrebentada? Ele vai conseguir jogar? Não, ele treinou normalmente, a princípio tá disponível sim, normal. O Bernard, problema físico, ele não tem pro jogo, viu, Thiago? Então... Mas dor de dente é um problemão, né, Cláudio? Eu fiquei tão impressionado com aquela imagem pós-jogo, né, quando fui entrevistá-lo. A boca do Bernard tava parecendo a bochecha do Kiko, enorme, de inchaço. Já tá tudo bem. Comeu tá tudo a bola, bem. Né? Ele treinou ontem, tá disponível, tá relacionado pro jogo. Agora, se não for o Bernard, ele pode adiantar o Igor Gomes, também coloca o Fausto Vera. E lá na frente eu deixei uma dúvida. Vai manter o Renier, que vem sendo titular aí, foi titular nos 2 últimos jogos, o Renier. Ou ele pode colocar o Biel. Aí ele muda um pouco a configuração ali, o Biel joga pelo lado direito. E eu deixo a dúvida também do Hulk e do Rony. Pela questão física do Hulk aí, ele foi preservado de um jogo. Não creio que o Hulk deva ser titular nos 2, Thiago. Hoje e na terça-feira, que o Galo joga com o Juventude. Então, são interrogações aí nesse time do Galo, do técnico Sampaoli para o jogo de logo mais. Coloca de novo, por gentileza, o campo, a escalação do Galo para quem tá no YouTube, para que você do rádio possa ouvir agora análises de Dupanz e Ale Oliveira. Ô, Ale, sistema defensivo do Galo, de Lianco, Alonso e Vitor Hugo. Podemos dizer que o Vitor Hugo é o melhor zagueiro do Atlético hoje, Ale? Ele que até bem pouco tempo mal era relacionado, Ale? Não podemos. Não podemos, porque o Vitor Hugo ele tá jogando no seu limite técnico, assim, né? E sempre com muita vontade, com muita determinação, mas continua sendo o Vitor Hugo. Então é perigoso fazer uma afirmação dessa, mas eu acho que dentro da expectativa que a gente tem da produção dele, ele tem desempenhado e merece a continuidade, merece ficar entre os titulares. Agora, o Claudião já fez uma reivindicação à diretoria da empresa, ok? Que ele não quer mais dar a prévia do Atlético. Ele fala o Everson e para por aí, porque é sempre muito arriscado, muito perigoso. Eu sempre gosto do time do Claudião. Esse aí que o Cláudio trouxe com Igor Gomes, Bernard, Arana, Scarpa, Reinei e Hulk, você gostou? Não gostei tanto, mas eu sei que o Claudião está tentando adivinhar o que vai fazer o Sampaoli. E isso é sempre muito perigoso. Eu não tô colocando o Dudu aí, porque o Dudu não entrou nem no último jogo. Impressionante, né, cara? Nem o Júnior. Nem o Júnior Santos. Então, eu nem tô cogitando os dois. Né? Aliás, o Sampaoli tem tentado, em alguns casos até com sucesso, recuperar alguns atletas, né? Mas eu acho que o Júnior Santos e o Dudu não estão nessa campanha, né, o Claudião? Não parece muito que o Sampaoli tem observado com simpatia a produção deles nos treinos, né? Porque quase todo mundo teve chance, né? Menos esses dois. Mas enfim, eu sempre deixo a folha em branco do Atlético, mas principalmente confiando, independente das escolhas, das peças, confiando na melhora individual e consequente melhora coletiva do time, porque seja com o Cuca, seja com o Sampaoli, você não consegue destacar um jogo inteiro do Atlético. Você fala, pô, esse jogo o Atlético jogou bem pra caramba. Foram alguns momentos contra o Flamengo, talvez o primeiro tempo ali da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no primeiro jogo, e é difícil você salvar mais alguma coisa. Então, é importante que os jogadores melhorem individualmente, alguns melhoraram, e coletivamente o time consiga produzir mais, Thiagão. Ô, Edu Panzi, observando ali o campinho, o Cláudio Rezende traz, né, como tem o Sampaoli, várias opções, e o Sampaoli já disse que hoje o grave problema do Atlético é o setor ofensivo, a dificuldade em criar jogadas, né? Ele fala em ter audácia, em ter um Atlético com mais volume ofensivo. Cogita-se, nós já falamos isso várias vezes, né? De tirar o Hulk e sem Hulk, um ataque mais leve com o Rony, com o Biel, com o Renier. Para mim, eu digo sempre que é difícil enxergar o Atlético sem o Hulk, não impossível.
Não é impossível que não tá jogando nada, né? Mas é difícil você ver o Atlético sem o Hulk. O que fazer para hoje superar o Mirassol ofensivamente para que o Atlético consiga um melhor desempenho ofensivo, hein, Du? É muito complicado falar em tirar atleta hoje do Galo porque não está bem tecnicamente. Porque se for tirar todo mundo que não está bem, o Atlético vira um time de futsal, né? Aí vai ser Everson, Alan Franco, Gustavo Scarpa... O Alexandre estava bem, mas machucou. O Coelho machucou. Lianco, que é um cara que tem uma regularidade na temporada, apesar de não vir muito bem. E sim, não tem muito mais o que fazer. Então você tem que tentar com a turma que está aí. Eu acho que a questão do Hulk, Thiago, é tentar aproveitar o Hulk fisicamente mais saudável. Se o Hulk não está bem tecnicamente e começa a ter um desgaste físico, você perde ele técnica e fisicamente. Então pode ser, para esse jogo contra o Mirassol... Talvez dá um descanso, o Hulk começa fora para você ter mais intensidade lá na frente. Abre mão ali do seu cara mais decisivo, que não tem sido decisivo na temporada, para ter gente com mais fôlego, vamos dizer assim. E a minha preocupação é que o adversário de hoje joga melhor, né? É um time de futebol melhor do que o Atlético. Então não dá para montar o Atlético pensando só no Galo. Você tem que montar o seu time pensando no que você vai ter que segurar do adversário. O lado esquerdo, por exemplo, com Reinaldo e Alisson. Reinaldo faz uma grande temporada. É um lateral que é artilheiro aí, entre os laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. O que é melhor? Você ter Lianco e Biel. Lianco e Biel, você vai ter o Biel segurando as subidas do Reinaldo por ser um ponta, fechando uma linha de 5 como um ala. Ou é melhor ter Lianco e Natanael, com mais força de marcação ali, talvez suba menos por aquele lado. Então o Sampaoli vai ter que pensar. Eu acredito que ele vai manter a estrutura com 3 zagueiros. Alonso pela esquerda, Vitor Hugo centralizado e Lianco. Com o Franco à frente, com o Igor Gomes como segundo homem de meio de campo. Acredito que possa acontecer. E lá na frente, vai mexer muito? Será que mexer muito é a solução? Trocar Hulk, Reinier de novo, entrar com o Bernard, com o Rony. Eu deixo essa interrogação, Thiago, porque tá difícil pra gente, tá difícil pro Sampaoli, porque tem muita gente jogando mal. E coletivamente ainda não funcionou o Atlético do Sampaoli. Vamos saber do Mirassol também, o que o Galo terá pela frente. O que o Galo vai pro Mirassol hoje não, hein? Hoje não, Mirassol, eu sou muito mais o Galo. Aliás, vou fazer, põe aí o hino já pra dar aquela secada no Mirassol. Eu vou fazer a minha pezinha na KTO, Cláudio Rezende. Com vitória do Galo. Vitória do Galo é na KTO, kto.bet.br, a Liga do Milhão tá rolando, hein? Eu vou fazer pontos importantes hoje lá na Liga do Milhão. Não sabe o que é a Liga do Milhão, KTO? Eu te conto. Toda aposta esportiva, a partir de R$5 que você vence, você soma pontos no ranking da Liga. Se você é bom de aposta, mas tá jogando em outra bet, vem pra KTO. Só a KTO tem a Liga do Milhão. Aí você fatura a partir de R$5, as odds vão somando pontos na Liga do Milhão pra você. Os 10 primeiros do ranking de cada mês garantem uma vaga para competir pelo grande prêmio valendo R$1 milhão. Você não vai ficar de fora. Bora lá, vem comigo para KTO. Acessa aí kto.bet.br. Liga do Milhão é só a KTO quem tem. Consulte termos e condições. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue na Responsa SPA/MF 2093/2024. Dito isso, Mirassol, hoje não. Hoje não, Mirassol! As informações do jogão, o jogo de hoje, Atlético e Mirassol. Mirassol tá embalado, é verdade. Bom time, mas hoje não. Ô Rubens Júnior, como veio o Mirassol pra esse jogo? Um abraço, boa tarde, Rubinho. Boa tarde pra você, Thiago, pros amigos e amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 3 minutos. O Mirassol, até então, a grande sensação do Campeonato Brasileiro, e muita gente não sabe, né? Esse investimento em estrutura, em planejamento, se deve à negociação do Luiz Araújo. Hoje no Flamengo, na época estava no São Paulo, foi negociado com o Lille da França, cerca aí de 38 milhões de reais, o que rendeu 8 milhões para o Mirassol, que teve um planejamento adequado, investiu em estrutura e agora vem ganhando, colhendo frutos com tudo que passou, né? Uma ascensão aí que teve em 2020, indo para a Série C,
em 2022 e tendo acesso para a Série A na temporada passada. No comando, Rafael Guanais, ele que estava no Atlético Goianiense antes de assumir em fevereiro a equipe do Mirassol, foi auxiliar do Cruzeiro também na temporada de 2022. Hoje ele não tem o Chico da Costa, atacante, centroavante, é dúvida para o jogo, ele que marcou 6 gols até então no Campeonato Brasileiro, mas o artilheiro do Mirassol não é o atacante, é o lateral esquerdo Reinaldo, passagens aí por Grêmio, São Paulo, que marcou 8 gols. Tem a volta do zagueiro João Vitor, cumpriu suspensão no jogo passado. Assim, esse Mirassol que tem apenas 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Flamengo, vem de 6 jogos sem perder. Nas últimas 16 rodadas, apenas um resultado negativo, que foi para o Flamengo. Olha só o Mirassol para o jogo. Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes e Reinaldo. Neto Moura passou pelo Cruzeiro, Danielzinho e Gabriel ou Shailon, Negueba, Alisson e Christian. É o provável time paulista que vem voando baixo no Brasileiro, Thiago. Qual é o segredo do Mirassol, Ale Oliveira? Eu acho que primeiro esse planejamento que o nosso querido Rubinho falou. É um time que é muito organizado, é um time que tem uma estrutura que é impressionante, faz inclusive um trabalho nas categorias de base que é elogiável, né? E eu acho que tem um ponto aí que o Mirassol, ele sai no mata-mata do Campeonato Paulista e não disputa mais nada. Como tem um bom treinador, tem um elenco que não é caro, mas que é um elenco que tem jogadores, uma mescla interessante, né, de jogadores mais experientes, como esse próprio Reinaldo, lateral, e alguns jovens valores, você tem um trabalho que possibilita o Mirassol estar sempre inteiro fisicamente, né? Taticamente, ele está muito bem definido pelo seu treinador, e fisicamente está sempre inteiro, não disputou uma Sul-Americana, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, nada. Então, se você faz um trabalho bom, como é o caso do Mirassol, você tem tempo não só de estar saudável, como de estar treinado o seu time e de acordo com o adversário, que é quase impossível num calendário como o do brasileiro, né? O Mirassol tem essa vantagem, ele treina para enfrentar determinado adversário. Então, acho que é realmente um trabalho impressionante. O Mirassol se mantém entre os 4 primeiros. O objetivo era claramente não ser rebaixado. E agora o time está sonhando com voos muito maiores, né? De, por exemplo, tentar uma vaga na próxima Libertadores. O Edu Panzi, sabe que campanhas como a do Mirassol, nós já vimos algumas vezes. Por exemplo, o Santa Cruz, lembra do Grafite? Acho que em 2007, liderou o brasileiro umas 5, 6 rodadas no início. Terminou rebaixado. O Mirassol, diferente desses fatos isolados, Mirassol faz uma campanha extremamente consistente. Aqui você atribui bom desempenho e, aliás, acho que passa muito, viu, Du? Pela experiência dos jogadores do Mirassol, muitos deles já jogaram várias vezes a Série A. Esse é o grande dilema dos times que vêm da B, que não estão habituados a jogar a Série A, né? Um cara, Série B é um campeonato totalmente diferente. O Mirassol reformulou quase que o elenco inteiro para a disputa da Série A, do. Se você pega um atleta experiente, que já foi muito bom jogador, já custou caro, com mais de 32, 33 anos, para jogar só o Campeonato Brasileiro, muitas vezes um jogo por semana, às vezes num prazo aí de um mês, faz 3 jogos. Esse cara vai entregar, você pode ter certeza, 30%, 40% a mais do que ele entregaria num grande clube jogando quarta, domingo. Porque a parte física desse atleta, ela vai contar. E tecnicamente ele não esquece, mas fisicamente ele tem uma queda por conta da idade. O que não é o caso do Mirassol, que joga o Campeonato Brasileiro. Então acho que esse é um ponto. A gente não pode desprezar o ótimo trabalho técnico do Guanais. O trabalho é muito bom. E o que o Alê falou, né, cara? Organização, estrutura. Olha o gramado do campo do Mirassol, olha a estrutura do estádio, a cidade abraçou o time, isso tudo conta nesse momento. Agora, a gente já viu em outras oportunidades, né, com formatos diferentes, São Caetano fazer grande campanha no Brasileiro, o próprio Bragantino no início da década de 90, isso acontece. Paraná Clube foi para Libertadores uma vez. Paraná Clube, isso acontece, Thiago, mas por pontos corridos é diferente. Mas vamos lá, ano que vem, se o Mirassol vai a uma Libertadores, por exemplo, ele não vai ter esse calendário. Ele vai ter algo mais apertado.
E não vai dar para, com um elenco parecido com esse, de jogadores mais velhos, mais rodados, jogar quarta, domingo. Então pode ser que ele sinta no Brasileirão do ano que vem o fato de jogar outra competição paralelamente, como várias equipes têm sentido atualmente, mas está aproveitando esse momento em 2025 de ter o Campeonato Brasileiro e não tem como a gente tirar da balança o bom trabalho que é feito em termos de estruturas no clube. É surpreendentemente positivo o que faz o Mirassol. É isso, mas dito tudo isso, todos os elogios ao Mirassol, hoje não, viu? Hoje não, Mirassol, eu sou muito mais o Galo. Posso fazer um questionamento? Algumas mensagens chegaram aqui, o Cláudio trouxe a promoção que o Atlético fez ontem, até às 21 horas de ontem, do sócio resgatar ingresso, né? Tem muita gente querendo resgatar ingresso hoje e não consegue. Não Cara, pode. Impressionante. Por que não estendeu esse prazo? É um problema da plataforma, é um problema tecnológico. Eu recebi agora, do Flávio também? Fortunato. Um abraço pro Flávio lá no Osaka. Tiago, tô com a turma do interior. Chegaram aqui, estamos te ouvindo, querem ir no jogo. Pode ir. E eu recebi pelo menos 3 mensagens. Tem amigos querendo ir ao jogo, decidiram hoje e a gente não consegue resgatar o ingresso. Por que foi feito dessa maneira, cara? Há uma explicação do Atlético. O Atlético tem aí os microfones abertos, se quiser mandar uma mensagem, né, Cláudio? Sim. Com explicação pro torcedor, porque realmente... Não faz sentido. Se não for um problema da plataforma ali, não tem jeito, gente. Se for um problema, tem que resolver. Na próxima resolve, né? Porque não faz sentido. Tem tanto torcedor querendo ir ao jogo, decidiu hoje e não vai conseguir por conta disso.